Nesse vídeo eu vou mostrar quanto de dividendos eu vou ganhar com 411 cotas do MXRF11 e com 10 cotas do GARI11, tá bom? Além disso, eu vou te mostrar aqui na prática como você pode ficar informado sobre qualquer fundo imobiliário, tá? E lá no final do vídeo eu vou mostrar uma relação, uma conta bem simples, né? Relacionando o quanto foi que meu patrimônio me gerou de dividendos, beleza? Então fica comigo aqui até o final desse vídeo para você não perder nada. E para você que não me conhece, o meu nome é Pedro Cavalcante, eu sou o criador aqui do canal Bora Ficar Rico, tá? E é o seguinte, antes de começar com o conteúdo, a meta desse vídeo aqui é chegar a 30 likes e só você pode me ajudar nessa meta, beleza? Então eu peço aqui para você curtir esse vídeo para me ajudar, beleza? E, ei macho, oxe, teu dedo vai cair não, vai, curte aí, vai, teu dedo não... Macho, deixou? Pronto, valeu, é nóis. E é o seguinte, para quem acompanha aqui o canal, sabe que eu tenho 411 cotas do MXRF11 e recentemente eu comprei 10 cotas do GARI11, né? Eu fiz até um vídeo aqui mostrando comprando na prática lá na Corretora Rico. O vídeo tá aqui na descrição, mas calma aí que tu vai já lá, beleza? Bora acompanhar esse vídeo aqui, que lá no final eu te lembro desse outro, tá bom? Agora bora lá saber como você fica informado sobre qualquer fundo imobiliário. Muito simples, você vem aqui no Pai Google e digita o fundo imobiliário, o código dele. Tá? E aqui em cima você vai ver algumas coisas, mas você vem aqui, ó, notícias. Pronto, aí notícias você vai ver a primeira aqui foi há um dia, a outra foi há um dia, a outra foi há 3 dias, né? E essa outra foi dia 2 de dezembro, então não importa muito, faz um tempo já, tá bom? Então o que importa são essas 3 primeiras. Mas basicamente aqui são falando sobre os dividendos, né? Então não tem muita importância. E agora a gente pesquisa MXRF11, seria o outro fundo imobiliário. E aqui vai dizer, ó, 22 horas, 23, 3 dias, 4 dias, 1 mês. Pronto, então as 4 primeiras. Essa primeira é muito simples, né? Vai só dizer que o XPML ele teve uma negociação em valor, em dinheiro maior, né, em fevereiro, e mais o MXRF11 ele negociou mais cotas, tá bom? Essas outras duas é falando sobre dividendos e tudo mais, e essa aqui é relacionando MXRF11 com renda fixa. Caso você queira ver algumas notícias, é só clicar em cima, beleza? Então basicamente você fica informado assim. O outro modo é você pegar o relatório gerencial, que ele vai ter o que é que o gestor está pensando, vai ter notícias sobre o fundo imobiliário. Aí você deve estar se perguntando, Pedro, macho, mas como é que diabo consegue esse relatório gerencial aí, homem? É muito simples, meu patrão. Vem aqui no site Status Invest, aí você pesquisa aqui, ó, por exemplo, MXRF11, fundo imobiliário, tá? Clicou, aí aqui em cima você clica aqui em comunicado, pronto. Comunicado, desceu, e nesses arquivos você pesquisa o que tem o nome relatório gerencial, que no caso é esse primeiro aqui. Você clica em abrir, aí tcharam, esse é o relatório gerencial do fundo imobiliário. Lembrando, esse relatório eles soltam todos os meses, tá? Então todos os meses é interessante você acompanhar para você se manter informado sobre o fundo imobiliário, tá? E logo nas primeiras páginas a gente tem aqui, ó, comentário do gestor, que é o gestor falando o que, é que ele está pensando e tudo mais. Beleza? Então é basicamente isso. E aproveitando que a gente está no Status Invest, vamos ver aqui alguns indicadores. Tá? MXRF11 fechou em 9,4 centavos, né? Não tem nada demais. A gente descendo aqui vai ver que o P sobre VP está em 0,99, nada demais também. O caixa 2,21, é o maior cotista, 1 milhão e pouco. Os últimos dividendos foram de 9 centavos que ele pagou em fevereiro, e agora em março ele vai pagar também 9 centavos, que no caso é 0,99% de dividendos, tá bom? E aqui a data de pagamento que é dia 18, tá? Então não tem muita coisa. Vamos ver também o GARI11. Aqui o GARI, ó, fechou 8,13, descendo aqui a gente vai ver que ele está com P sobre VP de 0,88, né? Muito simples. O caixa aqui está 4,74. Um detalhe para esse valor em caixa: quanto mais o fundo imobiliário tem em caixa, significa que menos está investido no que é de fato para investir, tá bom? Então não é interessante o fundo imobiliário ter muito em caixa. Então digamos aqui até uns 5%, beleza. Mas se for muito acima disso, já não faz muito sentido. Até porque o fundo imobiliário ele tem que distribuir 95% do seu lucro no semestre por meio de dividendos. Então, se o dinheiro está guardado, né, não vai ter muito lucro. Ele tem que estar investido para ir, né, ter rendimento. Beleza? Só um detalhe. Então, nada demais. 314 mil cotistas, né, aqui, ó, descendo. Os dividendos, 0,83 em fevereiro, e agora em março ele vai pagar 1,03%, também 0,83%.
um detalhe interessante é esse 0,083, que é o que ele vai pagar de dividendos. Eu vou falar um ponto bem interessante isso daqui lá no final do vídeo, quando for fazer a conta, tá? Então segura aí. Então é basicamente isso até agora. E se você chegou até aqui desse vídeo, né, eu peço aqui para você se inscrever no canal, porque toda semana eu tô trazendo conteúdo novo pra cá, tá bom? Então bora, se inscreve, valeu, é nóis, tamo junto. E agora bora lá pra conta. Então basicamente eu venho aqui no Excel e coloco, por exemplo, o código do fundo imobiliário, aqui MXRF11 e GARI11. Tá? Aqui no caso eu colocaria o preço da cota, a quantidade que eu tenho e o dividendo que ela pagou. E aqui no caso seria dividendo recebido. Só ajeitando aqui a planilha. O preço da cota do MXF11 foi 9,4 que a gente viu, e o do GARI foi 8,12, se eu não me engano, tá? Quantidade, tenho 411 do MX e 10 do GARI. O dividendo aqui do MX foi 0,9 centavos e do GARI foi 0,083. É o seguinte, eu considero essa terceira casa decimal porque ela influencia no dividendo final, beleza? Por exemplo, no caso aqui, ó, recebido. Eu ganhei um recebido, que é o dividendo, vezes a quantidade de cotas. No caso, eu ganhei 83 centavos do GARI 11. Já se eu considerar apenas 0,08, que no caso é 8 centavos, as duas primeiras casas decimais, no caso eu teria aí apenas 80 centavos, entendeu? Então veja que até a terceira casa decimal ela influencia. Já passou disso, não faz muita diferença, beleza? Então, sem mais delongas, bora aqui terminar nossa planilha. E nesse recebido do MXF11 seria o dividendo multiplicado pela quantidade. Então, né, para agora saber quanto eu ganhei no total, eu venho aqui, ó, total. E aí pego, somo esses dois valores aqui, ó. Então, quanto foi que eu ganhei de dividendos? Foi exatamente R$ 37,82. Então veja como isso é bem interessante. Algumas pessoas podem pensar: ei, macho Pedro, isso é pouco demais, mano. Tu tem investido para ganhar só isso? É, meu parceiro, só isso, mas só esse daqui eu não precisei fazer nada, não precisei trabalhar, simplesmente vai cair todo santo mês ali na minha conta, beleza? Então eu estou bem despreocupado com isso. Agora, um cálculo interessante que eu falei é sobre o meu patrimônio. Então o patrimônio, né? O rendimento em porcentagem. Então basicamente eu venho aqui e boto, né, a quantidade de cotas vezes o preço atual de cada um, tá? E vou somar para ver quanto é que eu vou ter, beleza? Então o meu patrimônio atual nesses dois fundos imobiliários é de R$ 3.796,64. E se eu relacionar o dividendo que eu recebi com o meu patrimônio, eu vou ter o seguinte. Aqui no caso vai ser o dividendo que eu recebi total dividido pelo patrimônio total, tá? Então aqui no caso não vai ser centavo, não sei por que contou. Aqui vai ser porcentagem, tá? Então basicamente o meu patrimônio me rendeu 1% de dividendos. E se a gente comparar, né, se a gente for ver, isso aqui é isento de imposto de renda. Então eu recebi automaticamente na minha conta sem precisar fazer nada, bem despreocupado. Aí algumas pessoas podem pensar: Pedro, macho, mas 1%, a taxa Selic hoje ela está pagando bem mais. Mas vamos ver o seguinte, ó. A Selic hoje, ela está basicamente em 13,25, se eu não me engano, né? E se a gente pegar a taxa Selic hoje e dividir por 12, que é a quantidade de meses, a gente vai ver que em um mês ela vai render aí 1,10%. Mas tem um detalhe bem interessante, que é a incidência do imposto de renda. Então, no primeiro mês a gente vai pegar essa taxa e vai tirar, no caso, 22,5%, que seria a taxa do imposto de renda, beleza? Então a gente vai ver que no final daquele mês a taxa Selic ela vai render 0,87%. Então isso fica abaixo dos 1% dos fundos imobiliários, entendeu? Então tem esse ponto bem interessante que muitas pessoas não levam em consideração. E só lembrando que eu fiz um vídeo comprando o GARI 11 na prática, lá na Corretora Rico, beleza? O link do vídeo tá aqui na descrição, vai lá, confere que eu dou umas dicas bem interessantes e eu tenho certeza que você vai gostar. Beleza? Então se você chegou até aqui, peço para você deixar o like nesse vídeo, porque isso vai ajudar o canal e vai me ajudar, me motivar a sempre estar trazendo conteúdo. Beleza? Então é isso, obrigado por assistir até aqui e valeu! Até o próximo vídeo.